Oi, gente. Vamos voltar aqui com um capítulo sobre eletroquímica que nós vamos falar agora. Bem, eletroquímica é toda a parte da química que ou você utiliza uma reação química para gerar, obter eletricidade e converter, portanto, a energia química dos reagentes, também chamado potencial químico, em uma diferença de potencial elétrico, né? E que você pode obter, então, realizar trabalho. Uma bateria de íons de lítio num carro hoje 100% elétrico, ou mesmo um carro com tecnologia híbrida, em que você tem um motor convencional a combustão, seja um motor ciclo Otto, Atkinson, que geralmente o carro, por exemplo, o Toyota Prius, né, sem fazer propaganda da Toyota, mas o Prius ele usa o Prius ou o Corolla híbrido, né? O ciclo Atkinson, ao invés de um ciclo Otto, mas é um motor a explosão convencional. Só que ele tem baterias, né? Baterias de íons de lítio que carregam, armazenam carga e, quando necessário, aciona então um motor elétrico. Então você tanto pode usar a energia química para ser convertida em eletricidade, como você pode também usar energia elétrica para fazer com que uma determinada reação química aconteça. É a base, por exemplo, da indústria metalúrgica do alumínio, né? O processo de obtenção e conversão do minério de alumínio, que é a bauxita, óxido de alumínio, em alumínio metálico, é a indústria eletrometalúrgica. Você tem um processo que é a eletrometalurgia. Você passa corrente elétrica para reduzir a bauxita ao alumínio metálico. Bem, primeiro vamos fazer uma revisão, né, dos conceitos que vocês já devem conhecer, que são as reações de oxirredução. Zinco, metal, quando é adicionado ao ácido clorídrico, produz uma reação bastante fácil e espontânea, que é a oxidação do zinco sólido em zinco mais 2 e a redução dos íons H+ do ácido ao gás hidrogênio, hidrogênio gasoso. Então, nós dizemos que o número de oxidação do zinco, que era 0, passou para 2+. E o número de oxidação do hidrogênio, que era +1, foi reduzido para 0. Desculpa. Então, nós dizemos que o zinco é oxidado a zinco 2, enquanto H+ é reduzido a hidrogênio. H+ é o oxidante, né, ou agente de oxidação. Zinco é o que fez com que o hidrogênio H+, o próton, fosse reduzido. Portanto, o zinco é o agente redutor. Um agente redutor, ele é oxidado, e um agente oxidante, ele é reduzido. Também vale, né, as leis de conservação da massa e conservação de carga. Elétrons não podem desaparecer, tá? Eles não são destruídos, eles são trocados. E as massas dos reagentes e produtos, desde que você não tenha perda para o ambiente, como é o caso de hidrogênio gasoso, mas mesmo esse hidrogênio, se você recolher e comparar as massas de todos os reagentes e produtos, você verá que não houve alteração de massa. Então, a lei de conservação da massa também é válida em reações eletroquímicas. O conceito de semi-reações ou reação de meia célula, como alguns livros falam, é a ideia de que você separa, e aí uma reação, por exemplo, estanho 2+, em meio aquoso, reagindo com 2 mols de ferro 3+, também aquoso, estanho mais 4 e 2 de ferro mais 2, ou seja, uma reação toda em meio aquoso, ela pode ser separada na semi-reação de oxidação, em que o estanho 2 é oxidado ao estanho 4 e mais 2 elétrons, enquanto que a semi-reação de ferro 3 sendo reduzido a ferro 2 é a outra semi-reação. Essa separação entre semi-reações é mais para a gente organizar e entender
principalmente no caso de um balanceamento de uma reação de óxido-redução. Na semi-reação, os elétrons aparecem dos lados de produtos, se for a semi-reação de oxidação. Na semi-reação de redução, os elétrons vão aparecer como se fossem reagentes. Na reação global, balanceada, não pode aparecer elétron nem à esquerda, nem à direita da flecha de reação. Se sobrar elétron de qualquer dos dois lados, é porque a reação não está corretamente balanceada. Por exemplo, a titulação de uma solução de oxalato de sódio em meio ácido, tá? Com uma solução de permanganato de potássio. O ânion permanganato ele vai ser reduzido a manganês 2+, que é um cátion que tem uma tonalidade rosa clara em meio água. E o ânion oxalato, C2O4 2-, será oxidado a gás carbônico. O ponto de equivalência é quando desaparece completamente a cor violeta escuro do permanganato e fica praticamente incolor ou uma cor rosa muito fraquinha, muito clarinha. Se você passar do ponto e adicionar excesso de permanganato, aí então aparece uma tonalidade característica do permanganato e dessa forma que é observado o ponto final da titulação, no caso de uma titulação redox, como é o caso de permanganato e oxalato. Temos algumas regrinhas para balancear equações em semi-reação. E essas regras são o seguinte: primeiro, escrever as duas semi-reações separadamente. Fazemos o balanceamento de cada semi-reação em separado. Primeiro, com os elementos diferentes de hidrogênio e oxigênio. Fazer o balanceamento do oxigênio adicionando água do lado ou esquerda ou direita, dependendo daquele lado que faltar ou sobrar, né? Oxigênio. Em seguida, balanceia os hidrogênios adicionando H+, se e somente se se tratar em meio ácido. Nós estamos falando aqui de esse slide é balanceamento em meio ácido. Por quê? Porque se fosse meio alcalino, aí você não pode utilizar H+, mas teria que usar OH-, hidróxido. Por último, balanceia as cargas elétricas, acrescentando elétrons do lado que for necessário. Mas isso, repito, é as semi-reações. Faz cada semi-reação em separado. Depois, multiplica cada semi-reação de tal maneira que o número de elétrons fique igual. E aí soma as semi-reações, simplifica cancelando aquilo que tiver igual, né, nas duas. E por último, tem que conferir. Por exemplo, permanganato e oxalato de sódio. As semi-reações incompletas são permanganato manganês 2, oxalato 2 de CO2. Adição de água e H+, no caso do permanganato, é o que permite, como tinha permanganato desse lado aqui e do lado do manganês 2, mas não tem oxigênio, então você escreve a água desse lado aqui. Quando você escreveu a água desse lado, você consegue colocar 4 águas. Por quê? 4 que multiplica toda a molécula de água. Esses 4 são justamente esses 4 oxigênios do ânion permanganato. Manganês tem um aqui no permanganato e aqui também tem um manganês só que manganês mais 2. Agora, o número de oxidação desse manganês aqui era mais 7 no permanganato. E ele passou para mais 2. Portanto, 5 elétrons estavam envolvidos. Então, aqui os 5 elétrons. Tá? E os 8 hidrogênios que acrescentou devido à água desse lado, então coloca 8H+ aqui na frente dos reagentes. E com isso, agora a gente tem o quê? Notem que 8 cargas positivas, 8 vezes mais, 8 positivas. Uma carga negativa do permanganato, então aqui desse lado tem 7 cargas positivas, dos lados reagentes, e do lado dos produtos tem 2 cargas positivas. Quando colocar os 5 elétrons, que é justamente o que faz o manganês 7 mais 7 ser reduzido a manganês mais 2,
Aí nós teremos 5 cargas negativas dos elétrons, mais uma carga negativa do permanganato. Portanto, 6 cargas negativas. Com 8 cargas positivas do próton aqui do H+, portanto, do lado dos reagentes ficou um líquido de 2 cargas positivas. E do lado dos produtos, nós temos exatamente 2 cargas positivas no cátion manganês, uma vez que a molécula de água ela é neutra, certo? Agora vamos ver o caso do oxalato. O oxalato ele é um ânion que tem valência 2-, gás carbônico é neutro. Nós temos 2 carbonos e 4 oxigênios. Esse 2 na frente do CO2 já balanceou o número de elementos. Mas o que acontece? Aqui tem 2 cargas negativas, a molécula de CO2 ela é neutra, sem carga, então são 2 elétrons, uma vez que o carbono sofreu então uma redução, né? Desculpa, uma oxidação. O carbono sofreu oxidação aqui, não redução, tá? Falei errado. Ele foi oxidado para mais 4. O número de oxidação em compostos orgânicos, como é o caso do oxalato, tem que ser analisado a cada ligação, tá? Porque o carbono aqui está ligado, um carbono ligado no outro carbono, e cada carbono está ligado a 2 oxigênios, sendo que esses 2 oxigênios têm uma ressonância aí de dupla carbonila com um oxigênio, que é o carboxilato. Então, no caso de número de oxidação em compostos orgânicos, é um pouquinho mais complicado, porque você tem que analisar cada ligação de cada carbono. Resumindo, finalizando. Como são 10 elétrons, o manganês era 5, né? E o carbono aqui no CO2 são 2. Então, multiplica do lado do semi-reação do manganês por 5 por 2 e do carbono por 5, de tal maneira que fica 10 elétrons, dobrou, era 8H+ aqui, então passou a ser 16. Era 1 permanganato, passou a ser 2. 2 manganês e 4 águas, agora passou a ser 8 águas. Aqui multiplicou tudo por 5, então ficou 5 oxalato, 5 vezes 2, 10 dióxido de carbono, 5 vezes 2, 10 elétrons. Por que isso? Porque agora nós podemos cancelar esses 10 elétrons que são gastos na redução do permanganato a manganês mais 2. E de onde que vem esses 10 elétrons? Da oxidação do carbono no íon oxalato ao carbono no CO2. E aí você pode, então, agora cancelar 10 elétrons, cancela 10 elétrons. Com isso, a reação final ou global balanceada ficou 16 íons H+, mais 2 permanganato, mais 5 oxalato, tudo em meio aquoso, produz 2 íons manganês 2+, mais 8 moléculas de água, mais 10 moléculas de gás carbônico, nesse caso, estado gasoso, que vai embora, né, para o ambiente, se for uma reação num recipiente aberto, que normalmente é o caso no laboratório. E, portanto, aqui a reação está, então, balanceada. Se ficou alguma dúvida, escreve aí um e-mail, me manda uma mensagem perguntando. Ok, gente? Se for agora um balanceamento envolvendo meio alcalino, nós temos que usar o íon ânion OH-, o hidróxido ou hidroxilo, e água ao invés de H+ e água. A mesma filosofia, o mesmo algoritmo, a mesma ideia do método anterior é usado aqui também. Só que o ânion hidróxido é que é adicionado, ao invés de usar H+, tá? Porque o meio é alcalino. Se o meio é alcalino, não tem H+, a não ser da autoionização da água, mas aí nesse caso é muito pouco, concentração muito baixíssima. Então nós trabalhamos com hidróxido e não com H+. E vice-versa. Quer dizer, se falar que o meio é ácido, você só pode usar H+ e água. Não pode usar hidróxido se falar em meio ácido. Vice-versa. Se falar em meio alcalino, meio básico, você tem que usar hidróxido e água, não pode usar H+. Tá? Essa é a ideia. Falando agora sobre células ou pilhas voltaicas. A palavra voltaica vem de Volta. Alessandro Volta foi um químico italiano, né, que lá no finalzinho do século XVIII, 1799 mais ou menos,
contemporâneo de Napoleão Bonaparte. Aliás, o Alessandro Volta apresentou uma das pilhas dele, a primeira pilha, Napoleão. E a escola italiana de química é uma escola muito tradicional em eletroquímica. Galvani era um médico, né? Então, pilhas galvânicas, pilhas voltaicas. Galvani era um médico que pegou a pilha de volta e fez experimentos com sapo morto, né? E demonstrou que o movimento dos músculos era causado por um pulso eletroquímico. A energia liberada numa reação de oxidação espontânea pode ser usada para executar trabalho elétrico. Células, pilhas voltaicas ou galvânicas, e pilhas, por que são chamadas de pilhas? Historicamente, porque Volta empilhou, né? Ele formou uma pilha de discos de prata e zinco, separados por panos encharcados com salmoura. E com isso ele conseguia tensões, voltagens consideráveis, até de 100 volts ou mais. As pilhas voltaicas, elas são espontâneas. Como assim? Elas fornecem eletricidade, né? Geram uma diferença de potencial de forma espontânea, desde que você tenha, então, metais na série eletroquímica adequados, combinados. Se nós colocarmos um pedaço de zinco numa solução de sulfato de cobre, o cobre, na forma de átomos de cobre metálicos, serão depositados nessa barra de zinco, nesse pedaço de zinco. Enquanto que átomos de zinco desse pedaço de zinco metálico vão se dissolver e passar para a solução na forma de zinco 2+. À medida que a oxidação ocorre, então, zinco 0, zinco metal, é oxidado a zinco 2 e cede 2 elétrons. Esses 2 elétrons é que vão ser utilizados e causar a redução dos íons de cobre 2, depositando sobre o eletrodo de zinco. O que é previsto? Que o zinco deve perder massa, enquanto que um eletrodo de cobre ganhe massa. Aqui, se você combinar 2 eletrodos, você poderia colocar simplesmente uma barra de zinco numa solução de sulfato de cobre e vice-versa, uma barra de cobre numa solução de sulfato de zinco, e observar o que é que acontece. Regrinhas para as pilhas ou células voltaicas. Primeiro, no ânodo ou anodo, os elétrons, eles são como se fossem produtos da reação química, porque é onde acontece a oxidação. No cátodo ou catodo, os elétrons aparecem como reagentes, devido a onde é o eletrodo onde acontece a redução. E terceiro, elétrons não passam na solução, tá? O elétron sempre vai procurar caminho de menor resistência elétrica. Então, se houver uma conexão metálica ou de um condutor como grafite, ligando os eletrodos, entre passar pelo circuito externo e passar pela solução, os elétrons vão preferir passar pelo circuito externo porque tem menor resistência, né? Na solução aquosa, quem vai conduzir a corrente serão os íons. Então, aqui é uma piada, né, uma brincadeirinha, é como se os elétrons não soubessem nadar. Isso não é totalmente correto, tá, gente? Da ideia de que não existe nenhuma carga elétrica em água ou em outros líquidos, isso não é a rigor correto. Mas a ideia é que os elétrons preferem, é claro, o caminho de menor resistência elétrica. E a resistência de uma solução comparada de um condutor metálico é bem maior em geral. Tá? Os elétrons vão fluir do ânodo para o cátodo, uma pilha. Então, o ânodo é o polo negativo e o cátodo o polo positivo. E os elétrons, em geral, né, não fluem, não conseguem fluir através da solução. Tem que ser transportados por um fio externo, condução eletrônica. Tá? Então, o que acontece? Aqui, por exemplo, nós temos uma pilha esquematizada. Aqui, ó, o ânodo, por exemplo, uma barra de zinco, num compartimento que contém a solução de, por exemplo, sulfato de zinco ou nitrato de zinco. Ele é o negativo. Aqui tem uma barreira porosa, também chamada de ponte salina,
que permite que cátions e ânions migrem em direção aos compartimentos de acordo com a passagem de corrente elétrica para manter a eletroneutralidade da solução. Aqui do outro lado estaria representado, por exemplo, um eletrodo de cobre. Se for zinco e cobre, zinco será ânodo, cobre será o cátodo, tá? Respectivamente em soluções geralmente dos seus sais, mas não necessariamente. Você poderia colocar isso aqui numa solução de água e sal, e aqui também água e sal, sal comum, cloreto de sódio. E mesmo assim você veria a passagem de corrente. O ideal é que eles estejam imersos em alguma solução de um eletrólito forte, como sulfatos, nitratos, etc. E de preferência, cátion do mesmo elemento da placa, né, do eletrodo metálico. Tá? Mas não é necessário. A pilha de volta original não era feita com sais dos discos, e sim com água e sal mesmo. Água e salmoura, que foi a primeira pilha que Volta construiu. Os ânions e os cátions se movimentam através de uma barreira porosa ou ponte salina. Os cátions se movimentam dentro do compartimento catódico de forma a neutralizar o excesso de íons carregados negativamente. Então, por exemplo, o cátodo, a reação que nós seria observada é os íons de cobre 2+, são reduzidos recebendo 2 elétrons, descarrega e se deposita na forma de cobre atômico, cobre metálico. Né? E aí, com isso, vai estar retirando cátions do meio. Então, a tendência é que o contraíon, o que seria o contraíon? Se for um sulfato de cobre, o contraíon é um sulfato. Se for nitrato de cobre, o contraíon é nitrato. E aí esses contraíons, que nesse caso são os ânions, começam a se acumular. Então, a tendência é que os ânions se movimentam dentro do compartimento anódico para neutralizar o excesso de íons de zinco 2 que vão se acumular do outro lado. E aqui, quem é que vai se movimentar? Cátions para repor a perda de cobre 2. Né? Então, geralmente, numa ponte salina, é um tubo de vidro em U, por exemplo, em que você coloca uma solução de cloreto de potássio em um gel ou gelatina de agar. Agar é uma polissacarídeo, como se fosse gelatina mesmo. Tá? Mas não tem que obrigatoriamente usar gelatina. Basta ter água e cloreto de potássio ou cloreto de sódio, que também funciona como ponte salina. Vamos pensar o que acontece em nível molecular, né, nos processos dos eletrodos. Então, a reação de oxidação entre zinco e cobre 2 é uma reação espontânea. Zinco metal, zinco sólido, é oxidado a zinco 2+, cobre 2+ na solução é reduzido a cobre e sólido, cobre metálico. Em nível atômico, um íon de cobre 2, no meio da solução, aquoso, ele entra em contato com um átomo de zinco sólido da superfície do eletrodo. 2 elétrons são transferidos diretamente do zinco metálico, formando o zinco 2, para o cobre 2, que então é transformado em cobre metálico. Isso se você colocar uma barra de zinco diretamente numa solução de cobre, tá, gente? E é o que acontece aqui, por exemplo. Se você tem à esquerda aqui nessa figura A, essas bolinhas aqui em cinza representam átomos num pedaço, numa lâmina de zinco metálico. Essas bolinhas menores aqui de coloração azul estariam representando íons de cobre 2+, dissolvidos na solução, e aqui seria água. Tá? Então, essa parte aqui é um pedaço sólido de zinco. À direita aqui desse quadrinho A, nós temos uma solução cheia de água que contém cátions e ânions. Aqui, por simplificação, não estão representados os ânions, mas é claro que eles também estão presentes. Tá? Se um desses íons de cobre encosta em um átomo de zinco, esse átomo de zinco cede 2 elétrons para esse íon de cobre 2. Esse íon de cobre 2 se transforma, então, num átomo de cobre que se deposita na superfície do eletrodo. E aquele átomo de zinco 0 que estava no sólido
ele passa para a solução, dissolve na forma de um íon agora. Tá? Então veja como nós estamos trocando, íons estão sendo depositados, átomos estão sendo dissolvidos, só que de elementos diferentes. Até que chega um ponto em que essa lâmina de zinco fica recoberta com uma película, né, de cobre, porque muitos íons vão se depositar e formar então uma camada finíssima de átomos de cobre aqui. Agora, podemos também ter o quê? Podemos ter um compartimento separado do outro, e aí nós chamamos isso de compartimento anódico, e isso aqui de compartimento catódico. Tem uma barreira porosa, uma ponte salina ou uma membrana polimérica permeável, semipermeável, que permite a passagem de cátions e ânions num sentido, mas não de outros elementos químicos ou espécies químicas, íons, numa determinada direção. Então, é uma membrana de transporte seletivo. E os elétrons, então, fluem pelo circuito externo. Desse lado, o zinco está sendo oxidado, portanto, átomos de zinco estão passando para a solução e aumentando a concentração de zinco 2. E aqui se dá o contrário. Aqui, íons de cobre saem da solução e se depositam na superfície do eletrodo de cobre, sofrendo, então, redução. E os elétrons circulam pelo circuito externo. Os elétrons são cedidos do zinco para o eletrodo de cobre. Então, aqui é onde ocorre a oxidação, por isso que é o compartimento anódico, a barra de zinco é o ânodo. Aqui onde acontece a redução, então a barra de cobre é o cátodo, e aqui nós temos então o compartimento catódico. Fluxo de elétrons do ânodo para o cátodo é espontâneo, se tratando de uma pilha voltaica, ou pilha galvânica. E por que os elétrons fluem do ânodo para o cátodo? Porque o cátodo tem uma energia potencial elétrica inferior à do ânodo. Essa diferença de potencial é a própria diferença de potencial elétrico, DDP, e ela é medida em volts. Aliás, a unidade de potencial elétrico é justamente em homenagem ao químico Alessandro Volta, que foi o inventor das primeiras pilhas de corrente contínua. 1 volt é a diferença de potencial necessária para transferir 1 joule de energia para uma carga de 1 coulomb, ou ainda 1 joule equivale ao produto 1 coulomb vezes 1 volt. Né? Então, coulomb-volt também é igual a 1 joule. Por isso que os físicos utilizam muito aquela unidade elétron-volt. Elétron é a carga elementar, a carga do elétron, multiplicada por 1 volt de potencial. Então, 1 elétron-volt nada mais é do que 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. Né? Essa é a definição do elétron-volt. A força eletromotriz é a força necessária para empurrar os elétrons através do circuito externo. Hoje em dia, o pessoal não gosta muito de usar esse termo, porque não é bem uma força no sentido de mecânica clássica. Né? Então, é considerado como equivalente, mas DDP, diferença de potencial, é como se fosse sinônimo de força eletromotriz, mas está caindo em desuso, né? Já não se recomenda mais usar esse termo força, tá? Eletromotriz, porque não é realmente uma força, né? Potencial de célula, alguns autores representam por um E maiúsculo, céu de célula, outros representam por uma letra grega epsilon, que é a diferença de potencial da célula. Se a solução tiver a concentração de 1 mol por litro na temperatura de 25 graus Celsius, é a chamada condição padrão. Se houver espécies gasosas, é 1 bar de pressão. E nesse caso, nós temos a chamada diferença de potencial padrão, ou potencial padrão da célula, e é geralmente designado, simbolizado por E, esse superescrito aqui, esse E bolinha. Essa bolinha nós lemos como potencial padrão da célula. Então, sempre que tiver um E zerinho em cima, E bolinha, a gente lê como potencial padrão. Tá? Cuidado que não é bolinha de grau, não, tá? Não é E grau, não. Aqui é 25 graus Celsius. Aqui nós não lemos, ninguém vai estar errado se você falar E grau. Não tem nada de E grau, não, tá, gente?
E bolinha aqui significa potencial padrão. Vou interromper por aqui. A aula de hoje de eletroquímica termina nessa primeira parte. Nós teremos ainda mais uma segunda e depois uma terceira e última parte de eletroquímica. Obrigado, gente. Até a próxima. Essa é a aula correspondente à de ontem. Eu peço desculpas, mas não foi possível colocar ontem. Estava com algumas outras afazeres aí. Então, é a aula correspondente ao dia 23 de novembro de essa aula de hoje, tá bem? Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau.